Já pensou em ganhar até R$ 100 de bônus na tua primeira aposta? É isso que a KTO te oferece se você utilizar o nosso cupom FBUTECO. O link tá aqui embaixo na descrição. Cara, nessa discussão eu fico pensando, você falou muito sobre a questão do técnico brasileiro. Para mim, assim, é uma profissão tão complexa que envolve tanta coisa, envolve gestão de grupo, envolve um estudo cada vez mais avançado e minucioso sobre todas as fases do jogo, falando propriamente da questão estratégica e tudo mais, né, do entendimento de um jogo que é muito complexo. Quando você vai estudar os grandes conhecedores a esse respeito, você vê que não é só, como diria o Milton Neves, para mim futebol é bola na área e ver o que acontece. É muito mais do que isso, né? Então, existe para mim uma questão nesse aspecto muito acadêmica da coisa mesmo, que não é necessariamente na ponta do iceberg, o quanto esses técnicos têm de formação lá depois de se tornarem pessoas, mas lá da base mesmo, uma formação educacional que te faz ter uma mente mais contestadora, como você citou, os holandeses e tudo, que isso vai fazendo as perguntas serem feitas e, portanto, as respostas ficarem mais próximas a partir do fato dessas perguntas estarem sendo feitas. É mais ou menos por aí que eu vejo, mas com relação a propriamente o futebol brasileiro, assim, a gente via grande formação nos clubes menores, né? Tipo, que eram mais. Você tinha os campeonatos estaduais com outro protagonismo no Brasil, times do interior com muito mais. Revelando jogadores incríveis e tudo mais. E hoje em dia o futebol está cada vez mais centrado no universo dos grandes clubes. Mesmo clubes de Série B, C e tudo mais estão ficando para trás, estão se desgarrando e não estão servindo nem mais para fazer o que eles sempre faziam, que era a formação dos grandes craques, dos grandes jogadores, enfim. Nesse contexto, você acha que... Qual a solução? É difícil, né? Essa daí eu acho assim, eu vou falar de calendário, né? A gente tava comentando um pouco até fora do ar, né? Minha opinião sobre isso. Esses times pequenos, os times menores, não podem acabar, e eu acho que estadual não tem que acabar, mas eles têm que ser modificados. Um caminho simples, para não mexer tanto assim, seria transformar estadual como é a Copa da Inglaterra. Tem 2 Copas no futebol inglês, que é um calendário Liga, né? Dentro da Europa, o calendário inglês é muito puxado. Além da Premier League ser muito exigente, com muita intensidade, você tem 2 Copas nacionais. Então, a Copa da Liga da Inglaterra, que é o torneio menos importante, mesmo assim, por exemplo, o Guardiola lutou para ganhar 4 seguidos, conseguiu ser tetracampeão genuíno, como se fosse um time aqui ganhar 4 estaduais seguidos. Faz em mata. Um jogo só, perdeu, tá fora, entendeu? Vai assim, tal, é uma forma mais curta. Porém, eu defendo, e acho que pra mim é uma coisa óbvia, qualquer time sério, profissional, grande, médio, pequeno, ele tem que ter um calendário anual. Então eu criaria no Brasil Série E, Série F, Série G, H, I, J, quantas forem necessárias, como se fossem estaduais regionalizados, são séries nacionais regionalizadas. E aí você constrói certamente a base da pirâmide. A Série A é aqui em cima, é o topo, mas a base você precisa que os times pequenos atuem durante o ano inteiro. A gente tem algumas competições meio que paralelas, aleatórias, estaduais, tipo a Copa Paulista que eu citei, faz um torneio de pontos corridos, turno-retorno, 38 rodadas, como é na Série A, e vai lá, você sobe. Você tá na Série F, vai pra E, vai subindo até você chegar ao topo da pirâmide, se você tiver estrutura, preparo. Hoje, eu até fiz um elogio, né? O brasileiro está aprendendo a torcer e acompanhar mais o time. A gente está vendo a média de público crescer no país, os estádios estão mais cheios, as torcidas acho que estão aprendendo a torcer mesmo, estão cada vez mais dedicadas, não é só porque estão fazendo mosaico, investindo, fumaça, sinalizador, estão incentivando mais os times, na boa, na ruim, se tá chovendo, se tá frio. Temos vários exemplos de torcidas que estão cada vez mais ativas e participativas. Se você coloca um time para jogar o ano inteiro, eu crescia e falava assim, impossível ter ponto corrido no Brasil, não dá certo. Isso é coisa de europeu, não é nosso. Já tá desde 2003. Então já tá muito enraizado, as pessoas gostam, já adotaram esse sistema. Você tem que transpor para os times pequenos. E aí os times pequenos vão crescendo, vão tendo estrutura, vão revelando jogadores. Hoje a base dos clubes grandes absorve praticamente todos os grandes talentos.
assim como os clubes europeus vêm buscar talentos com 16, 17 anos aqui, os clubes grandes do nosso país estão brigando por talentos de 10 anos. Sim. Tem um caso agora de um garoto aí que é muito bom do Corinthians, o Palmeiras tentou comprar, Sim. o Palmeiras pegou um do Flamengo, né? Sim. Garoto de 10, 11 anos. Eles estão brigando nessa faixa de idade hoje pelos talentos, porque sabe que daqui a pouco o Neymar com 14 e o Real Madrid já estava querendo, né? E aí os times pequenos, menores, que eram tradicionais no passado, além de eles não terem um calendário bacana, ficam pegando migalha em estadual, eles teriam que ter um calendário. Copa do Brasil, eu defendo que todos os clubes do país joguem, como acontece nas Copas Nacionais da Europa, não tem que ter restrição. Por estado vai só o campeão desse estado. Não, joga todo mundo, amigão, vai regionalizando ali, mata. Você pode botar 800 times, tem mais ou menos por aí, uns 800 clubes profissionais no Brasil. 800 jogam. Numa quarta-feira, você elimina 400. Um jogo só, perdeu, tá fora. 400 estão fora. Por que impediram qualquer time? O Santos não jogou esse ano, que pra mim é um absurdo. Né? Eu defendo que todos os times joguem, né? Um time como o Santos não pode jogar a Copa do Brasil, eu acho, sabe, fim da picar. Então eu acho que tem que mudar muito o calendário para a máquina, a indústria do futebol melhorar. Os times pequenos vão melhorar em estrutura, em condição, em planejamento. Tem time que abre as portas no estadual, tem no estadual, fecha as portas, todo mundo tá desempregado, acabou, obrigado. Quem sabe no ano que vem a gente volta. Eu tenho muita simpatia pelo Galícia na Bahia, porque meu avô foi um dos fundadores, o primeiro goleiro do Galícia. O Galícia é um time extremamente tradicional na Bahia, ele é o primeiro tricampeão baiano, o apelido dele é Demolidor de Campeões, né? Então ele nos anos 30 e 40 ele jogou contra muitos campeões, inclusive do Sudeste aqui, e ganhou e tal. O Galícia é pena para conseguir jogar a segunda divisão na Bahia, sabe? Então falta um pouco de estrutura, calendário, para fazer com que um time como esse tenha atividade sempre, consiga de alguma forma... Mas de onde vai vir o investimento? De onde vem o dinheiro? Né? Porque... Não, mesmo pode ser cidade. Você pega o interior de São Paulo, que é rico, né? Tem times super tradicionais. A Ferroviária ainda é uma potência no futebol feminino, por exemplo. Araraquara respira, Ferroviária, né? Bauru com o Noroeste, Marília, vou citar um monte de exemplo. Aqui, Ribeirão Preto, que é uma cidade grande, tem 2, o Comercial e Ribeirão. Sabe, tem formas de você manter o time da cidade, da região bem colocado. Sei lá. Eu acho que você é muito otimista. Eu fico pensando de onde vem o dinheiro. A gente entrevistou o presidente da Portuguesa aqui, ele revelou que mais ou menos a receita anual da Portuguesa hoje é tipo 20 milhões, cara. Cara, 20 milhões. A Portuguesa, que é um time tradicional, um time que tá em São Paulo, que tem um estádio bem localizado, embora defasado, aqui, jogando primeira divisão de campeonato estadual. Do campeonato estadual que mais paga, a Portuguesa consegue arrecadar muitas vezes 8 milhões de reais só para disputar o Campeonato Paulista. E, cara, arrecada 20 milhões por ano. Tipo, com 20 milhões por ano, como faz para manter uma estrutura boa, para revelar jogador, para manter time jogando o ano inteiro? Cara, difícil, estamos muito no mundo corporativo, entendeu? SA, não sei o quê, arruma caminhos. É tudo um universo. O Flamengo fatura mais de 1 bilhão, ele pode gastar X. Né? Depois vem lá Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Vasco, você vai de acordo com o que você tem. Um time pequeno é a mesma coisa, o universo dele é menor, mas ele tem condição de manter. Não vai ter os jogadores mais caros do país, não vai ter o técnico mais caro do país, mas ele tem como fazer um bom trabalho. O Fortaleza, cara. Olha o que virou Fortaleza. Exemplo de sucesso. O Atlético Paranaense. O que era o Atlético Paranaense no século passado? O que virou o Atlético Paranaense. Então, assim, você consegue fazer, né? Dá, você tem projetos bacanas, você tem. O Atlético Paranaense nunca vai conseguir ter muita torcida significativa fora do Paraná. A luta dele já é ter só em Curitiba, já é ter, porque ele concorre com times do Sul, times de São Paulo e tal. Eu vou lá, então não existe Atlético Paranaense. Você nunca vai sair do seu mundinho, não. Os caras. E o Petralha, que é megalomaníaco, tem um plano de fazer o Atlético Paranaense ser campeão do mundo. Pô, o cara é louco, o Atlético Paranaense campeão do mundo. Nessa brincadeira, ele já ganhou Brasileiro, já ganhou Copa do Brasil, já ganhou 2 Sul-Americanas, já fez final de Libertadores 2 vezes. Então, assim, um discurso que parecia impossível lá. O cara, o Atlético Paranaense fatura muito menos que o Flamengo. Olha o que ele conseguiu fazer. Mas o meu ponto não é nem esse. Tipo, o time que, através de uma boa gestão, consegue chegar no topo. Porque isso tem fatos e vão continuar acontecendo desde que você tenha boa gestão. Mas a minha pergunta é que é o seguinte, na primeira divisão só cabe 20, velho. A gente vai continuar tendo 200, 300 que não vão estar lá ganhando.
E que às vezes não tá fazendo boa gestão também, mas que não vão ter esse... Porque também futebol, a bola precisa entrar, né? Às vezes. Então, mas assim, o Santos é um gigante. O Santos foi pra Série B. O Corinthians tá ameaçado de cair. Olha quanto mais de dinheiro que o Corinthians fatura, gera, fomenta em relação a outros clubes do país. E mesmo assim, ele tá pra cair. Sim, já caiu uma vez e pode cair de novo. Num campeonato de pontos corridos, 38 rodadas. Quando o Palmeiras caiu em 2002... Já 19. Você falava assim, é um turno só, deu azar, foi um ano ruim, até o time era bom, Tinhazinho, Dodô, não sei o quê. Foi um acidente percurso o Santos caiu, o Santista já estava esperando a queda há uns 3 anos, já estava vindo a deterioração do clube em relação a times emergentes. Sim. O Cuiabá, desde que chegou na primeira divisão, não cai. A Chapecoense durante o tempo era assim também, desde que chegou, não caía. E aí você vê times grandes, mal administrados, tudo indo pro buraco. O Vasco é inacreditável. Sim. Eu nunca pensei, quando eu era garoto, que eu ia ver o Vasco uma vez na segunda divisão. Já caiu 4 vezes. Sim. Né? Então, assim, bons trabalhos dão resultado. A Portuguesa teve momentos de boas administrações. Ela fez final de brasileiro, disputou título paulista. E a mesma alimentação, a mesma estrutura, mesma torcida que pode ser menor. Então, se você faz um bom trabalho, a Portuguesa revelava jogador pra caramba, ela ganhou 2 Copas São Paulo, Denner, por exemplo. Sim. Então, cara, se você faz um bom trabalho, tem bons profissionais, gente séria, um trabalho bacana, você consegue ter sucesso. Poderia citar agora ainda mais com o efeito da SAF. O Botafogo teve muito momento que o Botafoguense achava, cara, o Botafogo nunca mais vai ser um time competitivo em termos nacionais e internacionais. Hoje o Botafoguense tá esfregando as mãos por causa de uma SAF? Mas hoje isso é possível. O Bragantino tava no ostracismo um tempão. Chegou uma Red Bull ali, ele alavancou o time. Você tem mecanismos, cara, para socorrer, para se reinventar, crescer. Grandes times do país, do mundo faliram. O Racing faliu, Napoli, Fiorentina, Rangers na Escócia. Mas conseguiram renascer, se reinventar. Eu concordo, e eu acho que esse é o caminho. Inclusive também, a Portuguesa agora está tentando virar SAF o presidente veio aqui e falou não há outro caminho. Ele mesmo falou que se isso não acontecer, a Portuguesa está morta. São 500 milhões de dívidas para uma instituição que arrecada 20. Mais de 300 dívidas trabalhistas. E dívidas essas que estão aí comendo juros, o tempo todo. Desde 2002. Mas meu ponto é assim, tipo, se a gente entendeu que o futebol revelava mais que antes e que a gente precisa do interior para revelar, não é nem só, minha pergunta não é nem só como fazer um time de... Você propôs aqui, a gente estava falando, não sei se foi no ar ou antes do ar, que você dizia que gostaria de ver mais divisões do Campeonato Brasileiro, como acontece na Inglaterra. Mas o ponto é, digamos que a gente crie mais divisões. Você tem a 5ª, 6ª, 7ª divisões, ainda que regionalizadas e tudo mais, que eu acho que é um caminho interessante também. Mas o ponto de vista é como a gente faz com que a 6ª, 5ª, 7ª divisão, que seja, isso role dinheiro suficiente para fazer com que isso seja investido, para que esses times tenham condição de investir nas suas respectivas bases. Hoje o Santos, o time da Série B, mas que é um time histórico de Série A, tá brigando aí para voltar. Cara, o Santos não tem um CT da base, por exemplo. Os jogadores têm que jogar, os jogadores da base têm que jogar no CT dos profissionais, um campo só para disputar. O CT da base tá às moscas, tem até um projeto lá para revitalizar o CT com 2 campos, uma vergonha. O CT de Cotia tem 10 campos. O CT perguntamos o CT da Portuguesa, está nessa situação, que o presidente tem 6 campos. E o Santos tem um CT profissional de 3 campos e está querendo fazer um da base de mais 2. Uma vergonha. Time de Série A. E aí tudo bem, a gente entra no campo da má administração, boa administração e tudo mais. Vocês já ganham muito dinheiro vendendo jogador e não se preocupava em investir na própria infraestrutura. Mas a questão é, se o Santos que roda dinheiro, um time que arrecada 400 milha por ano, tem dificuldade, como que a gente vai fazer um time de 6ª, 7ª divisão voltar a produzir como eles produziam antigamente, com essas discrepâncias que o capitalismo vai criando em transformar o grande cada vez em maior e o pequeno em cada vez menor, cara? Essa é a minha dúvida. Então, com um ajuste de calendário, você consegue encurtar essas diferenças. Times pequenos da Inglaterra viraram fenômenos aí, não só por causa de série, Sunderland, Wrexham agora, que tá lá embaixo com o Ryan Reynolds subindo. É gestão. Eu não tenho peninha da Portuguesa, eu não tenho peninha do Guarani. Tem muita gente assim, ai, que pecado, o América do Rio, tão tradicional, tão bacana, tão bonito, e hoje aí tá aí penando na segunda estadual. Por que esses clubes chegaram muito nessa situação? Por serem mal administrados. A Portuguesa fez muita burrada, teve muito cara
que sacaneou a Portuguesa lá dentro. Sim. Entendeu? Né? Pra falar, por exemplo, 2013 lá, que muita gente fala, ali mataram a Portuguesa, sabe? O América morreu em 86, quando teve a Copa União, que criaram. O Guarani também ali era vice-brasileiro e não colocaram no módulo verde de 87, sabe? Claro, essas foram pancadas, foram momentos importantes em que esses times acabaram tendo uma queda abrupta de dinheiro, de visibilidade. Mas assim, quem contribuiu demais para a derrocada desses clubes foi a própria administração desses clubes. Então é algo para ver talvez o modelo, né? A gente questiona muito. Acontece com clubes grandes. Você tem clubes grandes que são quadros associativos, então você vive meio que na sorte, no azar, é uma roleta russa. Você pega um presidente bom, a gestão é boa, teu time renasce, né? A bandeira de Melo, o símbolo do cara que reconstruiu o Flamengo, que era um clube gigante, que vivia atolado em dívidas, atrasando salário, brigando para não cair. Arrumou o Flamengo na gestão, o Flamengo hoje é uma potência, né? Um avião, um caça voando aí em nível europeu. O Flamengo virou um time brasileiro que, até pelo dinheiro que gera, que movimenta, ele é tratado. As contratações dele agora são de clube europeu, as vendas são de clube europeu e tal. Porque se preparou para isso.